você está? Animado para mais esta quarta-feira maravilhosa? Seja muito bem-vindo ao SíndiceCast, o podcast que mantém você informado sobre tudo que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. Eu sou Wagner Síndice e estarei com você nesta aventura que é aprender a aprender. Hoje iniciamos uma nova série de programas. Após encerrada a série de 4 episódios que abordou os sistemas representacionais, a partir desse episódio 5, iniciaremos a série sobre as inteligências múltiplas. Nossas conversas irão se pautar sobre os trabalhos do professor de psicologia norte-americano Howard Gardner, que lá no início dos anos de 1980 deu a largada para uma nova forma de entender a mente humana, como aprendemos e como manifestamos nossos conhecimentos. Vale ressaltar que antes de Gardner, trabalhávamos exclusivamente com o conceito de QI. Não é quem indica, tá? Não, calma lá. QI é o quociente de inteligência, cujos primeiros trabalhos significativos sobre esse treco aí chamado QI, né, foram aplicados na seleção de soldados norte-americanos para combaterem lá na Primeira Guerra Mundial. Lá em 1915, né, a psicologia estava dando seus primeiros passos de uma forma assim mais direta, aplicada, podemos dizer, e o exército americano resolveu pegar aquela nova tecnologia e sair aplicando na seleção dos soldados deles, né? Desde então e até hoje, podemos dizer que de maneira extremamente simplificada, que o QI se baseia em avaliar, ou seja, medir habilidades específicas baseadas na capacidade de se comunicar, que é basicamente a quantidade de palavras e sinônimos que você conhece. Capacidade de efetuar cálculos matemáticos. E capacidade de compreensão geométrica em 2 dimensões e 3 dimensões. Para você poder determinar o tamanho do teu QI de uma maneira bem simples, são esses 3 aspectos aí que geralmente são abordados. Mas não é só isso. A tabulação desses dados é relacionada através de uma divisão, por isso o quociente, né, da idade cronológica, IC, que a pessoa tem, com a idade mental, o IM, que foi obtido através do teste. E esse IM é justamente comparado com uma tabela do que se espera que essa pessoa consiga responder acertadamente dentro daquela determinada idade que ela se encontra. Percebem? Então, de acordo com o número de respostas corretas que você dá àquelas questões envolvendo inicialmente lá a capacidade de se comunicar, fazer cálculos matemáticos, compreensão geométrica, tal, você tem uma tabelinha onde já tem os dados pré-definidos para cada idade. Isso é sua idade mental. Quando você divide a idade cronológica pela idade mental e multiplica por 100, ufa, parabéns, você acabou de chegar no valor do seu QI. Então, esses valores de QI, eles são obtidos através de dados de um intervalo estatístico. Isso mesmo. O primeiro maluco a tentar tabular, a mensurar, medir, colocar um valor numérico, né, na inteligência das pessoas, foi justamente um matemático do ramo da estatística. O nome desse bonitão era Francis Galton. Tá? Era um inglês. Esse cidadão aí, então, é o primeiro a querer tabular. Lógico, ele fazia um trabalho junto com psicólogos e psicanalistas e todo um grupo de pessoas que estudava a mente humana. Ele simplesmente era o cara responsável por tentar traduzir aquelas informações em números, estatística, né? E olha só, galera, esse intervalo que eu acabei de referir-me a vocês aí, onde foram agrupados os dados numéricos obtidos do quociente, eles inicialmente foram classificados de uma forma chamada de
escala oligofrênica. Oligofrênica, meu Deus, já sei, é o nome do seu próximo filho, né? Oligofrênico, venha cá, meu filho. Não, calma. Oligofrênica é uma palavra que se refere a uma tríade em que englobavam alguns valores baixos de QI obtidos. Ou seja, quando a idade mental e a cronológica não estavam equilibradas, não davam próximo do valor 1. Então a divisão ficava abaixo de 1. Entendem? Quociente, divisão, né? Então quando você pega o QI da pessoa e você obtém um QI abaixo de 1, você está falando de uma pessoa que apresentou dados não compatíveis com a idade cronológica que ela tenha. Por isso, naquele momento, foram determinados como certas deficiências que a pessoa apresentava. E vejam, pessoal, aqui é muito importante o que eu vou falar. Nós não podemos nos esquecer que o conhecimento humano, não a mente humana, mas o conhecimento humano, ele vem se desenvolvendo através da própria história da humanidade. A cada geração, nós temos maiores chances de entendermos coisas e cometermos menos erros, ou pelo menos novos erros. O passado, ele nos permite entender o caminho do futuro, por isso que ele não tem como ser apagado, né? E desta forma eu quero que você entenda que naquele momento as palavras que eu vou usar agora, elas não tinham uma conotação negativa. Eram apenas palavras que se utilizava para tentar representar o resultado obtido de um valor numérico. Essas palavras, elas compunham então a escala oligofrênica, que incluíam as palavrinhas idiota, imbecil e cretino. Triste, né, galera? Essas 3 palavras designaram durante muito tempo estágios específicos de dificuldades intelectuais que uma pessoa apresentava. Eu nem preciso dizer que a conotação pejorativa que elas adquiriram implicou em seu total desuso por toda a comunidade científica e médica nos dias atuais. Então, hoje são palavras assim que, lógico, nos meios científicos, acadêmicos e médicos, você sabe o significado real delas. Mas as pessoas do senso comum, da vida cotidiana, deram a essas palavras uma conotação que não é nem um pouco legal. Por isso eu vou dar um recadinho para todos vocês aí. Não chamem uma pessoa de idiota. Quando você fala que uma pessoa é idiota, você está se referindo imediatamente a uma questão intelectual que ela tenha de incapacidade de valor de QI. É uma deficiência mental, é uma dificuldade que esse indivíduo apresenta. E vou dizer uma coisa para vocês, não é bem assim. Estão começando a perceber como esse treco é pesado, galera? Tomem cuidado. Nós evoluímos, nós somos seres humanos melhores do que os nossos antepassados. Eles estão lá para lembrar a nós os erros que cometeram. Eles não devem ser apagados da história, eles não devem ser jogados na lata do lixo. Mas nós temos que saber olhar e entender que naquele momento, naquela conjuntura, aquilo tinha um certo sentido. Hoje nós não podemos nos prender a isso, ok? Então, olha só. Hoje existem diversas teorias sobre essas abordagens dos intervalos que determinam o QI da pessoa, tá? Eu vou usar uma maneira aqui para vocês, mas bem simplificada, tá? De uma forma assim, só para a gente poder se locomover nessas informações. Então, assim, ó, galera. A gente pode dizer que uma pessoa, ela pode ser chamada de gênio. Nossa, esse você gostou, né? O que seria um gênio? Um gênio é uma pessoa que, quando você faz o cálculo da idade cronológica dela, dividido pela idade mental obtida no teste, dá 140 pontos. Vezes 100, né? Porque você sempre multiplica por 100 o resultado da divisão, o quociente.
Se esse valor der um número acima de 140, você tem uma pessoa chamada gênio. Aí você está falando assim, oh meu Deus, será que eu conheço muitos gênios? Talvez você conheça um dos maiores gênios brasileiro, né? Uma das pessoas que tem o maior QI no Brasil. É um tal de Roger Moreira, o vocalista do Traje a Rigor. Já ouviu falar? Pois é, ele tem um QI de 172, galera. O Roger aprendeu a tocar instrumentos e falar entre os 2 e 3 anos de idade. Percebem? Ah, e Einstein. Todo mundo, quando a gente fala de QI, lembra de Einstein, né? Eu não vou lembrar direito de cabeça. Mas parece, pelo que eu me recordo, assim, o QI dele era uma coisa assim perto de 166. Traduzindo, o nosso amigo Roger Moreira, do Traje a Rigor, o cantor, ele tem um QI de 6 pontos acima do Einstein. Entendeu? Pois é, então vamos lá de novo. O que é um gênio? É um cara que o QI dá acima de 140. Ah, e se deu abaixo de 140? Então, se você tiver um QI entre 120 e 140, você vai ser chamado de superdotado. Pare de pensar besteira, ô piá. Largue a mão desse besteirento. Superdotado é a pessoa que apresenta um QI de 120 a 140 pontos. E o que seria uma pessoa que apresenta abaixo de 120? Então, entre 100 e 120 pontos, você é chamado de inteligente. Vamos tentar de novo? O que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa que tem um QI entre 100 e 120 pontos. Tá curioso, né? E o que seria abaixo de 100? Perdão. Abaixo de 100, você tem ali entre 80 e 100 pontos, chamado média. É a pessoa mediana, ela está dentro de uma faixa média de QI. Tá? Vamos tentar de novo. Se você fizer o seu teste de QI e ele ficar com um número entre 80 e 100 pontos, parabéns, você está na faixa média de QI. Tem um QI médio. Mas e se o número der menos de 80? Então, entre 60 e 80, aproximadamente, você vai ter um QI abaixo da média. Entre 40 e 60 pontos, quer dizer, menos de 60, né? A sua idade, vou repetir, se eu pegar a tua idade cronológica e dividir pela sua idade mental, que foi obtida num teste, e esse valor for inferior a 60 e superior a 40, você vai apresentar um QI baixo. E se, infelizmente, ele for abaixo de 40 pontos, esse QI hoje é chamado de muito baixo. Antigamente, eles tinham uma nomenclatura por palavras. Mas, por causa da questão totalmente negativa do uso diário delas, achou-se mais conveniente e mais adequado nós simplesmente usarmos o termo abaixo da média, baixo e muito baixo. Tá? Agora você deve ter ficado pensando, nossa, quanto será que é meu QI, né? Ó, galerinha, só vou dar uma ideia para vocês, tá? Existe uma classificação de QI, testes que são feitos por amostragem em populações de países do mundo. A cada mais ou menos entre 5 e 10 anos é feito esse teste, tá? Hoje, o QI médio do Brasil, das pessoas moradoras no Brasil, a média é de 87 pontos. Então vamos lá? 87 pontos é um QI médio, literalmente. Entre 80 e 100 pontos é um QI médio. O QI do brasileiro é um QI médio de 87. Isso nos coloca em 45º lugar no QI, no índice de classificação do QI de todos os países do mundo. Tem isso também, uma classificação de QI. Já não basta a gente estar apanhando na parte educacional, né? Há anos que a gente vem se arrastando em termos de nota, pontuação, na questão exclusiva de educação e ensino, a gente também tem essa questão aí de estarmos em 45º lugar. Aí você pensa assim, nossa, mas a gente com 87 é o 45º?
quem seria o primeiro colocado? Na média, primeiro colocado é Japão, se eu não me engano. Não, perdão, Coreia, com 106 pontos de QI. Isso, vou tentar de novo. O coreano médio tem 106 pontos de QI, enquanto nós brasileiros temos um QI médio de 87. Ai, meu Deus do céu. Aposto que você ficou curioso. Na verdade, eu tenho certeza que você está querendo saber qual é o seu QI, né? Então, o problema é o seguinte, o ideal é que você, para poder fazer um teste de QI válido, homologado e ter certeza de um valor padrão, você tem que procurar um psicólogo que seja habilitado a fazer esse teste. Não é todo psicólogo que pode fazê-lo, aliás, todo pode, mas assim, que tem condições de fazer uma análise minuciosa, dando o mais próximo possível do real, o cara tem que ter uma habilitação específica nesse teste. É um teste muito específico. Mas se você ficou curioso e quer brincar um pouquinho, não sei se você vai ficar bravo ou feliz com o resultado, mas enfim, se você quiser brincar um pouquinho e tentar descobrir qual é o tamanho ou valor numérico do seu QI, dá uma olhada lá no nosso SíndiceCast do Facebook ou no Instagram, e eu vou deixar um link para vocês ali, onde vai te encaminhar para uma página que faz teste de QI. Online. É um teste de QI, assim, razoável, mas dá para você brincar e ter mais ou menos uma ideia. E aí, será que o seu QI ele está na média, acima da média ou abaixo da média? Ui, que medo, né? Tenho certeza que tem gente que não vai fazer porque está com medo de fazer. Deixe de ser bundão. Continuando lá, pessoal. Eu não preciso nem explicar, mas você já deve ter percebido que a forma de se obter esses valores de QI, ela é muito subjetiva. Mas assim, muito subjetiva. Para vocês terem uma ideia, quando esses testes de QI em massa foram feitos pela primeira vez, como eu disse para vocês, na seleção de soldados na Primeira Guerra Mundial, o exército americano ficou apavorado, porque a idade mental do cidadão norte-americano médio estava dando 15 anos, cara. O caboclo tinha 30 anos de idade e um cérebro de 15. Pois é, vejam como é interessante, né? É um valor subjetivo. Os caras demoraram muito tempo para entender o que significava aquele valor. Já comentei um pouquinho sobre isso, de questão de idade mental, de adequação, de maturidade. No último programa de perguntas e respostas, eu falei justamente sobre esse aspecto da maturidade, da diferença entre a maturidade mental e a idade cronológica da pessoa. Mas, enfim, a gente vai entrar mais nisso lá para frente de novo. Só que o que eu quero deixar claro para vocês é que se um cara, por exemplo, como o Roger Moreira do Traje a Rigor, que tem um QI de 172, mano, ele tem um QI maior do que o QI do Einstein. Percebem que isso é subjetivo? Percebem que ter um número grande, um valor enorme de QI, não é uma garantia de que você irá ser bem ou mal sucedido na sua vida? Isso não implica em muita coisa, mas olha o erro, né? Olha a besteira que foi feita. Durante mais ou menos uns 80 anos, o mundo inteiro usou esse bendito valor subjetivo de QI para determinar os rumos de carreira educacional, de carreira profissional de pessoas. Não estou brincando, não. Nos Estados Unidos, entre as décadas de 50 e 60, quando você entrava na escola, era obrigatório fazer um teste de QI. E de acordo com esse teste de QI, você era colocado em turmas de pessoas avançadas, normais ou, olhem o termo, retardadas. Ah, mas eu não queria ver isso na prática, então sugiro a vocês que assistam Forrest Gump. Já ouviram falar do filme Forrest Gump? O Forrest Gump, lá com o Tom Hanks. No filme Forrest Gump, tem logo no comecinho do filme ali, tem uma parte onde eles
mostram claramente isso, essa questão de como a sociedade, principalmente a norte-americana e alguns outros países também, levavam a sério a vida da pessoa baseada no QI dela. Assistam Forrest Gump, vocês vão entender claramente o que eu estou falando. O diretor da escola mostra para a mãe do Forrest que o valor do QI dele não permitia que ele estudasse junto com os outros, porque ele tinha que ir para uma escola para gente especial. Começam a entender agora? E a mãe dele, assistam o filme, vocês vão entender, ela consegue manter ele numa escola normal. Eu acho horrível o termo, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E, por causa disso, o Forrest tem aproveitamento e notas normais. Assistam o filme, vocês vão entender o que eu quero dizer com subjetividade do valor do QI e como foram cometidos erros por puro preconceito, por puro desconhecimento. Eu não vou nem falar preconceito. Não é um pré-conceito. É um desconhecimento de como funciona de verdade a aprendizagem e o cérebro humano. Mas é o que se tinha na época. Sabe aquela frase? É o que tem para hoje. Então, era o que eles tinham para a época. Era o que permitia a eles caminhar com a vidinha deles e tentar criar um desenvolvimento. Lembrem-se que a Alemanha nazista aplicava testes de QI direto. E muitas pessoas foram classificadas e passaram por uma eugenia. Também procurem o significado desse treco aí, palavra horrível, eugenia. Justamente por causa de testes de QI. Ah, mas foi a Alemanha? Não. Não foi só a Alemanha que fez a arte, a aplicação dessa arte. Sim, a palavra que eles usavam é essa, arte. Olha que absurdo, gente. De eugenia. Os países escandinavos também fizeram. Foi um período muito feio da história humana, mas que aconteceu, e não é porque aconteceu que a gente tem que negá-lo. É simplesmente entender o porquê que faziam e entender o como era, assim, por desconhecimento, ignorância, o que eles acabavam fazendo. Da mesma forma que hoje, existem pessoas que querem justificar processos eugênicos usando tabelas de comparação para outras coisas. Mas não vou entrar nisso, não é nosso objetivo. Eu só quero que sua mente abra-se a essa questão específica de o como as coisas foram determinadas no mundo por causa do QI. Aí você vai falar assim, não, mas isso é civilização ocidental, Estados Unidos, Alemanha, Escandinávia. Ah, no Oriente não. Amigão, somos seres humanos. China, Japão, Coreia, todos os países asiáticos também procederam a inúmeras classificações a partir do QI. Então, vamos tentar de novo? Não é preconceito, é uma fase histórica. Passou. Vamos bola para frente, com novas informações, ok? E foi justamente pensando nessas falhas e nessa subjetividade que o nosso amiguinho lá, que eu falei para vocês no início, Howard Gardner, um pesquisador norte-americano, ele inicia os estudos e pesquisas dele. No que exatamente? No fato dele estar inconformado com ser o QI, um valor numérico tão subjetivo, a determinar se um indivíduo podia ou não frequentar determinada sala ou determinada escola. Você conhece isso hoje em dia com o termo inclusão. Aí você vai entender como uma coisa puxa a outra. Foi Howard Gardner o primeiro cara a citar a questão da inclusão. É fantástico o trabalho dele. E é justamente isso que a gente vai estar conversando. Olha que legal, galera. Nós vamos estar trazendo para vocês justamente essa nova percepção que hoje a gente sabe ser muito mais correta. Eu não diria que é a correta, porque a verdade absoluta em ciência não existe, ela é uma construção. Hoje nós entendemos que é assim. Amanhã, de repente, um de vocês que está aí me ouvindo parte para um ramo de pesquisa que vai descobrir novos parâmetros. Inclusive, já existem alguns novos hoje que estão ainda em fase de observação.
de produção. Isso é ciência. Bacana, né? Não tem fim, galera. Então, o Howard Gardner, ele, a partir dessas falhas que ele percebia na forma de conduzir as informações obtidas através do teste de QI, ele inicia os seus estudos e pesquisas. E justamente é esse estudo e essa pesquisa que amplia a nossa percepção e o entendimento dessa máquina maravilhosa, fantástica, que é chamada cérebro humano. Apaixonante, né, pessoal? Foi Howard Gardner que nos dá a possibilidade de perceber novos horizontes. Show isso, né? Ele mudou a nossa história. Não. Gente, mudou. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar lá em São Paulo, quando eu entrei no ensino, na época era chamado primário, que hoje a gente chama de primeiro ciclo do ensino fundamental. Mas no meu primário, nós tínhamos que fazer um teste de QI. E as turmas, a turma do primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, etc. e tal, elas eram montadas a partir do resultado do QI. Então todo mundo na escola sabia que quanto maior a letra do alfabeto mais distante do A era a tua sala, menor era o teu QI. E o professor já entrava preparado para dar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo para esse cara. Porque eram chamados dos burrinhos da escola. Estão entendendo como essa questão do QI pegou pesado, inclusive no Brasil? Ainda bem que teve o Howard Gardner para mudar isso para a gente, né? Gente, para continuar esse papo meu, para que isso aqui não fique uma coisa de louco e você fala assim, meu Deus, onde isso vai acabar? Eu preciso definir algumas palavrinhas com vocês. Lembram que lá no sistema representacional eu deixei claro que tudo tem a ver com a nossa necessidade? Eu tive que explicar o que era aquilo. Como todo o nosso trabalho agora vai depender da palavra inteligência, é essencial que eu explique para você o significado dela. Não o que você acha que é, mas sim o conceito científico dela. Então, olha só, a palavra inteligência é uma palavra de origem latina, que significa intellectus. Se eu traduzir inteligência para o latim, ou melhor, a palavra latina intellectus foi traduzida para o português como inteligência, ok? Mas o que significa intellectus? A palavra intellectus, ela é composta de duas outras palavras. Uma chamada intelligere e a outra chamada de intus. Vou repetir. Intellectus. Ela é composta da palavra intelligere, que significa inteligir, entender, compreender. Inteligente. Intelligere significa entender, compreender. Legere significa ler. Tudo bem? Então, quando eu falo inteligente, é a mesma ideia de uma pessoa que entende e compreende o que está lendo. Mas a palavra intellectus, ela termina com intus, que significa aquilo que está dentro. Traduzindo, a pessoa que é inteligente ou a inteligência é o entendimento pessoal interno que está dentro de nós, da leitura que fazemos do mundo. Quando você faz uma leitura do mundo, esta leitura sua depende desta compreensão, ou seja, do seu intelectus. Entendeu o que é inteligência? Inteligência é o como nós dizemos que cada um de nós lê, compreende o mundo. Lembram que eu falei para vocês que os sistemas representacionais são os canais, né? Nós vimos isso nos 4 episódios nossos. Os sistemas representacionais são os canais que nós absorvemos o mundo. Legal, esse mundo entrou por esses canais. Para onde ele é concentrado? Quem capta essas informações que os nossos sistemas representacionais captaram? A nossa inteligência.
A nossa leitura de mundo vai depender destes canais e de como o nosso cérebro processa essas informações para fazermos essa leitura do mundo. Estão entendendo como uma coisinha está amarrada com a outra? Beleza? Quando você pensa lá em QI, né, em como se obtém o QI, quociente de inteligência, quociente uma divisão, uma continha de dividir, o resultado de uma conta de dividir, de como a pessoa lê e interpreta o mundo. Esse valor numérico é o QI. Percebe que tem algo de errado que não está certo? Você percebe que falar QI é tão pobre perto de algo tão rico quanto a leitura e interpretação do mundo? Entenderam por que Gardner pirou o cabeção com o QI? Ele não aceitava. Não tem como você falar para mim que um cara, por exemplo, como Einstein, vou citar o exemplo dele, tá? Einstein, QI de 166, se eu não me engano. Mas, gente, vai ver a história do Einstein. A vida do cara era um absurdo, um absurdo. Ele não conseguia se relacionar com ninguém. Os filhos de Einstein tiveram N problemas por causa do pai. Ele tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas, com as coisas. Para vocês terem uma ideia, mais uma dica de ver, de assistir alguma coisa. Eu falei agora há pouco para você assistir Forrest Gump para entender o que é o QI e como ele pautava a vida escolar e futuramente profissional de uma pessoa. Eu vou dar outro exemplo agora, tá? Também de coisas televisivas, de imagens e filmadas. Tem um seriado muito bacana chamado The Big Bang Theory. Já ouviu falar do The Big Bang Theory? Pois é. O Big Bang Theory tem uma personagem chamada Sheldon. Sabem quem é o Sheldon? Então, o Sheldon, essa personagem chamada Sheldon, como vocês sabem, é uma personagem. Ela não existe de fato. Ok? O ator que interpreta esta personagem, ele precisou buscar algumas referências para conseguir construir aquela imagem que a gente tem do tal do Sheldon. Adivinha baseado em quem foi construída aquela personagem chamada Sheldon? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Einstein e Isaac Newton. Gente, o Sheldon é insuportável. O cara Assistam os primeiros episódios. Assistam a temporada em que o Leonard, ele conta para Penny como que ele e o Sheldon se conheceram e como que o Leonard foi morar junto com o Sheldon. Como que eles foram dividir o apartamento. E você vai entender como a personalidade dele, como a vida do Sheldon é terrível. O cara tem um QI violento. Einstein e Newton, alto QI, gênios. Mas essa genialidade deles fez o que da vida desses dois caras? Como eram as vidas das pessoas ao entorno desses dois caras? Quantas pessoas extremamente inteligentes nós conhecemos por aí, gênios, superdotados, que não conseguem ter uma vida na sua plenitude? Percebem o que eu quis dizer quando eu falo que o QI, o valor do QI é algo muito pobre, perto da importância da palavra intelectus. Entendem, pessoal? Pautar a vida e o destino da pessoa por um valor assim não é inteligente. Não. E muito menos eficiente. Foi a partir de reflexões como essas que Gardner buscou e tentou mapear, entender o que tinha além do número do QI. O que é a inteligência além de um número? Tá, se não for o número, o que ela é? Como que ela se desenvolve? Ela pode se desenvolver? É possível uma pessoa que apresente características de uma inteligência de pouca interpretação do mundo, de péssima interpretação do mundo, galgar
conhecimentos e melhorar ao longo de sua vida esta percepção e interpretação e leitura de mundo? Entendem a pergunta? Continuando lá. Nessa estrutura, buscando essas respostas, ou respostas como essas, né, Howard Gardner chegou no momento, lá nos idos de 1983, ele chegou a uma classificação bem interessante. Ele percebeu através de experimentos, através de testes, de observações, e não foi assim de uma pessoa durante um tempinho não, galera. Foi coisa de 10 anos de pesquisa com muita gente, tá? Ele chegou a 7 tipos diferentes de inteligência que todo ser humano tem. Ele chegou inicialmente a 7. Quais seriam essas 7 inteligências? Ou seja, nós não temos uma inteligência, nós temos inteligências múltiplas. Entenderam o título dos nossos episódios? Inteligências múltiplas. Uma das inteligências múltiplas que uma pessoa pode apresentar é a inteligência linguística. Uma segunda é a inteligência lógico-matemática. A terceira inteligência que o nosso amigo, não nessa ordem, tá? Mas uma terceira inteligência que Howard Gardner percebeu que existia era a inteligência sinestésica. Há também, no nosso cérebro, a inteligência espacial, a inteligência musical, a inteligência interpessoal e a intrapessoal. Ok até aqui? Você consegue, ao momento em que eu vou falando esses nomes, inteligência linguística, consegue vir à sua mente alguém que tenha fluência nessa inteligência, que você fala assim, nossa, o que seria uma inteligência linguística? Acho que está meio óbvio, né? Acho que está bem óbvio. Pessoas que falam muito bem, que se expressam com muita tranquilidade, que possuem muita assertividade, mas não apenas assertividade. A inteligência linguística é justamente a inteligência que comanda a capacidade de se fazer entender aos outros, de se comunicar. Conhecem pessoas que são extremamente inteligentes nesta questão de se comunicar com os outros? Ela tem inteligência linguística. O que seria inteligência lógico-matemática? Acho que essa também está bem óbvio, né? Tem pessoas que, cara, parece uma calculadora ambulante. O cara consegue perceber padrões, ele consegue perceber e conceber cálculos, operações matemáticas, de uma forma assim que a gente às vezes não consegue entender como ele chegou lá. Essa pessoa, ela é um gênio. Opa, sim. Ela pode ser um gênio. Mas ela pode ser uma topeira em inteligência linguística. Percebem aonde Gardner chegou com a conclusão dele, com a pesquisa dele? Existem pessoas que têm uma inteligência lógico-matemática fabulosa. Exemplo, Einstein, Newton. Mas a inteligência linguística não é tão boa assim. Ele pode ser um deficiente mental linguisticamente falando. Ele pode saber fazer cálculos e interpretar matemáticas de uma forma absurda, mas ele sabe comunicar o que ele está fazendo? Qual seria uma outra inteligência que Gardner descobriu que temos? A inteligência sinestésica. Ah, você lembrou do canal representacional sinestésico? Tem um pouco a ver. Lembram que a questão sinestésica, o canal sinestésico, ele está relacionado diretamente aos nossos sentidos e ao nosso corpo, ao movimento. Então a inteligência sinestésica é aquela pessoa que consegue usar o corpo com inteligência. Que ela faz coisas com o corpo dela, com a capacidade de movimento do corpo, que você nem sonharia em fazer. Me dá um exemplo disso, sim. Se tá bem rápido assim para nós aqui, tipo assim, acho que todo mundo conhece, vamos devagar ali, Neymar. Você acha o Neymar um baita de um jogador? Eu não acho, mas enfim, não é minha opinião.
Eu só estou perguntando assim para você. Percebe que o Neymar é um jogador de futebol diferenciado? Ele sabe usar o corpo dele de forma diferenciada? Então ele tem uma inteligência, ele é um gênio, ou pelo menos um superdotado, na inteligência sinestésica. Ah, mas você podia dar outro exemplo? Posso sim. Vamos para um gênio de verdade. Pelé. Pelé, dentro do esporte, dentro do uso da capacidade motora do corpo dele, ele era impressionante. Um gênio. Que gênio que ele era. Ah, mas vocês já viram o Pelé falando? E então, que tipo de inteligência ele tinha? Ele era um gênio, é um gênio, né? Não faleceu, mas o Pelé é um gênio na inteligência sinestésica e talvez não tão genial na inteligência linguística nem na lógico-matemática. Estão percebendo que Gardner nos abre possibilidades? Você está se reconhecendo? Sim, meu amiguinho. Você pode até brincar lá com aquele teste de QI que eu deixei para vocês fazerem. Lembram do link? Então, você pode até brincar com aquele link lá tal. Mas percebe que isso não é determinante? O que vai determinar realmente se você é ou não extremamente inteligente é como você aprende a usar essas inteligências múltiplas. Por quê? Porque além da linguística, além da matemática, além da sinestésica, nós temos a inteligência espacial. Oh, é pro cara que vai para espaço. Não, não, filho, pare. Inteligência espacial é aquele que consegue se localizar no espaço tridimensional em que vivemos. Sabe aquela pessoa que tem um senso de direção que você não entende como ele sabe para onde ele está indo? E sem informação, sem dados, ele chega onde precisa? É um GPS ambulante? Então essa pessoa tem inteligência espacial. Sabe um arquiteto? Qual a inteligência que um arquiteto tem que ter extremamente desenvolvida? A inteligência espacial. E qual seria um outro tipo de inteligência? A musical. Existem pessoas que são gênios musicalmente falando. Eles têm inteligência musical acima da média. Outra inteligência, a interpessoal. Então vejam, existem pessoas que não sabem usar a língua mãe delas com destreza. Não conhecem muitos sinônimos, não conseguem pronunciar palavras com finesse e elegância. Mas elas sabem dar o recado delas, elas sabem se relacionar. A pessoa é queridona por todo mundo. Sabe aquele cara que você não entende por quê, mas todo mundo gosta da pessoa, ele se dá bem com todos? Parabéns, ele é um gênio interpessoal. E aí, e você? Como que anda a sua inteligência interpessoal? Existe mais alguma síntese? Nós chegamos na sexta, né? Falta a sétima. É a inteligência intrapessoal. É aquela pessoa que se reconhece. Vocês já perceberam que existem pessoas que se conhecem tão bem, mas tão bem, que elas conseguem perceber quando elas vão sair do sério, quando elas vão ultrapassar algum limite e se contêm? Então, essa pessoa tem uma inteligência intrapessoal muito desenvolvida. Da mesma forma que eu disse para vocês que todos nós, lá nos sistemas representacionais, que todos nós temos os 3 sistemas representacionais, eu posso afirmar para você que todos nós temos essas 7 inteligências. O problema é que cada uma delas, num grau diferente e num nível, se a gente pegar a tabela de QI para nos basearmos, porque foi assim que Gardner fez. Você tem que ter alguma base. Estão entendendo como o trabalho do QI pode ser condenável, mas ele foi útil? Entendam, isso é ciência, cara. Né? Não se joga fora. Você usa a partir daquilo para andar mais. Newton dizia o seguinte, quando elogiavam ele: eu enxerguei mais longe porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Sempre quem veio antes de nós nos permite sermos alçados a uma posição melhor para ver de fato o mundo, para desenvolver a forma como que nós entendemos e interpretamos e lemos o mundo, ou seja, da forma que nós somos inteligentes.
Por isso que a inteligência é um fator que pode ser desenvolvido. É tão óbvio isso, não é? Vamos dar uma recapitulada na 7? Inteligência linguística, lógico-matemática, sinestésica, espacial, musical, interpessoal e intrapessoal. Mas, a partir dos anos 2000, então lembrem-se, essa pesquisa do Gartner, ela inicia-se lá na década de 70 e ele conclui ela por volta da meados da década de 80, 83, ele lança o primeiro livro dele e tal. Mas ele não para de estudar. E lá por volta dos anos 2000, os estudos dele fizeram com que ele percebesse que certas pessoas tinham uma percepção diferenciada em relação a algumas outras questões do âmbito de vida do ser humano. Eram questões ambientais. Al Gore, vice-presidente do Bill Clinton, era um cara desse. Eu não vou lembrar direito, mas se eu não me engano, o Al Gore, ele tem um QI de 154, 150 e alguma coisa. Traduzindo, ele está dentro do espectro de classificação de gênio. Mas ele tem muita dificuldade de se comunicar, então a inteligência interpessoal dele não é grande coisa. Só que ele ganhou um prêmio Nobel de ecologia, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi de ecologia. Por questões ambientais. Opa, por quê? Porque ele é um dos primeiros caras a falar sobre isso. Ele tem uma consciência muito peculiar sobre essas questões. O que Gartner percebeu? Que existem muitas pessoas que têm uma percepção ambiental real, uma interpretação do mundo, inteligência, leitura do mundo, na questão ambiental diferente de outras pessoas. Então ele entendeu que existia uma outra inteligência além daquelas 7 que ele já havia observado. Traduzindo, ele entendeu que havia uma 8ª inteligência, então. E existem também, dentro da pesquisa dele, ele percebeu que existem pessoas que são especialistas, são verdadeiros gênios em decifrar a existência do ser humano. Sabe aquela pergunta básica da filosofia? Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Explicando a existência do ser humano? Então, essa pessoa não se enquadrava em nenhuma das outras 7 inteligências dele, que ele tinha percebido. Não dele, que ele havia percebido. Mas essa pessoa fazia a diferença. Logo, essa inteligência, ele era um gênio nesse quesito. Portanto, tinha que ter uma inteligência ali por trás. E dessa forma, Howard Gardner agrega 2 novas inteligências às outras 7 que ele já havia percebido. Uma inteligência chamada existencial e a outra inteligência chamada naturalista. Vou repetir. Inteligência existencial e inteligência naturalista. Com isso, nós temos, portanto, 9 inteligências múltiplas. Por enquanto, lembrem-se que pesquisas podem nos dar mais informações. Por enquanto, a gente conseguiu identificar que existem pessoas que têm mais desenvolvida ou menos desenvolvida a inteligência linguística, a lógico-matemática, a sinestésica, a espacial, a musical, a interpessoal, a intrapessoal, a existencial e a naturalista. E assim, você tem os 9 espectros atuais das inteligências múltiplas. E aí, conseguiu acompanhar as informações até aqui? Conseguia aguçar sua curiosidade? Ficou querendo saber mais? Ui, que bom! Pois é justamente esse o nosso objetivo. Que você desperte a curiosidade adormecida sua. Porque, cara, você é curioso sobre tudo da vida. Você não tem limitações. Lembrem-se, todos nós temos as 9 inteligências. O problema é o nível que está cada uma delas. Da mesma forma que a gente tinha essa percepção, ou construiu essa percepção, melhor dizendo, lá atrás nos sistemas representacionais.
Então, olha só, se eu conseguir despertar essa curiosidade que você sempre teve, mas que andava meio adormecida, cara, eu já estou feliz. Mas aí você pergunta, por que andava meio adormecida esta minha curiosidade? Ah, gente, por causa dessa vida que a gente leva, né? Esse dia a dia corrido, alucinado, cheio de televisão, cheio de informações absurdas que deixam a gente numa tensão nervosa o tempo todo. Passamos por escolas ou professores ou pessoas que quando você pergunta alguma coisa, a pessoa te dá uma patada logo de cara, daí você fica constrangido em perguntar de novo. Isso acontece. Tem gente que você está na empresa, você é contratado para fazer um serviço novo e você pergunta a respeito daquele serviço, o cara já vem com uma porrada no teu peito. Por que eu vou perguntar de novo? Entendem? É isso que aconteceu com a nossa curiosidade, com o nosso instinto de aprimoramento. A gente deixa ele de lado, a gente acaba ignorando que ela está ali. Mas olha só, agora que eu mostrei para você que ela continua ali, e tá aí, não tá? Então vamos fazer assim, ó. Lembre-se de sempre conferir nossas novidades lá no SíntesiCast do Facebook, no Instagram e no Twitter. Você tá curioso? Manda pergunta para nós. Eu tenho um monte de coisinha que foi colocada lá especialmente para você, cara. Tá lá no nosso Facebook um mapinha para você identificar as emoções, as 6 emoções primárias que nós falamos no Perguntas e Respostas do Sistema Sinestésico. Tá lá também o link para você dar uma procurada no teu teste de QI, se você ficou interessado. Vou colocando aos pouquinhos ali algumas informações a mais, uma dica de um livro para você ler, para você se aprimorar um pouquinho mais nisso que eu estou falando. Então, assim, ó, não perca a oportunidade. Passe lá no nosso SíntesiCast do Facebook, do Instagram e do Twitter. E não esqueça, né? Se você tiver alguma dúvida, cara, manda pra gente. Você pode usar qualquer uma dessas plataformas digitais nossa para nos perguntar, para sugerir, para fazer qualquer comentário. Venha bater um papo com a gente. É só digitar no Facebook SíntesiCast, ou no Instagram ou no Twitter, combinado? Mas se você quiser mandar um e-mail, for da época do e-mail, pode mandar um e-mail para a gente pelo síntesicast@gmail. Combinado? Voltando. Algumas características muito interessantes do trabalho de Gardner e suas inteligências múltiplas residem no fato de contrapor uma barreira à aprendizagem que existia e ainda existe, tá? Por causa da compreensão que a gente tinha de que o QI de uma pessoa é imutável. O trabalho do Gardner, então, nos permite perceber que a mente é fantástica sim. Ela pode se desenvolver, ampliar, aumentar suas potencialidades e suas capacidades. Essa melhora que Gardner permitiu a nós, de nada adianta se não nos permitir, se esse conhecimento não nos permitir controlar e dar instrumental para lidarmos com as nossas emoções e como essas emoções despertam em nós as formas que nos relacionamos, não só com as pessoas, mas com o mundo que nos cerca. É esse conhecimento que Gardner nos deu que faz com que tenhamos as bases para o verdadeiro sentido de inteligência, que é a chamada inteligência emocional, que vai ser desenvolvida mais para frente, lá por volta de 1990, por um cara chamado Daniel Goleman. Esse foi o nosso SíntesiCast de hoje. Espero que tenha gostado. E se você quiser fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma dúvida, já sabe, né? É só nos procurar lá nas redes sociais do SíntesiCast, no Facebook, Instagram e Twitter, ou através do e-mail. Um ótimo restante de semana para você, um fim de semana mais do que perfeito, e até segunda em nosso SíntesiCast de perguntas e respostas sobre as inteligências múltiplas. Mas se você não puder nos acompanhar no próximo episódio do PR de Perguntas e Respostas, nós aguardamos você na próxima quarta-feira, no episódio 6, que iniciaremos com a inteligência
sinestésica. Aham, aham, aham. Aí você já sabe o que nós vamos falar no próximo episódio? Será exclusivamente a inteligência sinestésica. Meus amores, meu amor, um beijo no seu coração e até quarta-feira. Tchau!